O voto auditável ainda não foi enterrado. Como nós somos brasileiros, nós temos muita esperança, e a esperança é a última que morre. Como todos nós sabemos, ontem o voto auditável ele foi derrotado na comissão especial que analisa o voto auditável. Foram 23 votos contra e 11 a favor. Mas hoje provavelmente terá uma reviravolta. O líder do governo no Senado, o Ricardo Barros, ele pediu para pautar a PEC 135 do voto auditável no plenário da Câmara dos Deputados. O que significa que nós ainda temos uma chance de aprovar o voto auditável. Não é voto impresso, tá? Vou só explicar para vocês, você esquerdista que deve estar aqui assistindo, provavelmente, para falar que nós vamos voltar ao tempo dos dinossauros. Você está mal informado, porque o voto não leva para casa, você digita lá o seu candidato, aparece a foto do seu candidato lá num visor acrílico, aí você vê lá, apertei 17, aparece o Bolsonaro, 17, aí você aperta confirma e o voto cai dentro de uma urna que fica lacrada. Ninguém tem acesso a esse voto. Esse recado é para você, esquerdista, e que é contra o Brasil, que veio aqui nesse vídeo provavelmente para falar um monte de asneira. Então vai pesquisar que é melhor. Então é o seguinte, vamos lá para a matéria. Ricardo Barros diz que PEC do voto impresso vai a plenário. O líder do governo na Câmara diz que a luta continua pelo voto auditável. Ricardo Barros é o líder do governo na Câmara dos Deputados. Voto impresso é uma pauta defendida pelo presidente Jair Bolsonaro. Estou aqui no Poder 360. Líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, do PP, Partido Progressistas, afirmou nesta sexta-feira, dia 6 de agosto, que a PEC, proposta de emenda à Constituição de voto impresso, irá a plenário da Casa. Então agora são os 503 deputados que irão votar, e afirmou ainda que a luta continua pelo voto auditável. Seria bom já aprovar essa PEC para pacificar, porque a coisa está ficando um pouco feia para todos os lados. Voto auditável, a luta continua. Hoje teremos a votação do voto vencedor, que irá a plenário. Então agora é a maioria que vai decidir. Se a maioria decidir que não, está decidido. Nós votamos nos deputados exatamente para isso. Os deputados são a nossa voz lá no Congresso. Mais transparência na eleição nunca é demais. Se sua casa é segura, que mal faz um cadeado a mais na porta? Escreveu em seu perfil no Twitter o Ricardo Barros. Olha o Twitter dele: voto auditável, a luta continua. Hoje teremos a votação do voto vencedor, que irá a plenário. Mais transparência na eleição nunca é demais. Exatamente, o Paraguai tem, quer dizer, só o Brasil, Butão e Bangladesh que não tem voto, que é o voto auditável, voto impresso, que cai lá na urna. Por incrível que pareça, né? Na quinta-feira, a PEC foi rejeitada na comissão especial sobre o tema, por 23 votos a 11. O retorno do voto impresso foi negado. A rejeição, no entanto, não impede que o texto vá a plenário. É um dispositivo que tem no regimento interno da Câmara, que você pode pedir para ir a plenário, tá, uma matéria que fica que é de interesse nacional, assim, que tem muito apelo popular. A autora do projeto é Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal. O relator foi Felipe Barros. Ambos são aliados fiéis ao presidente Bolsonaro, um dos maiores defensores do voto impresso. Não é o Bolsonaro que é defensor, é o povo brasileiro de bem, não do lado de lá, nem a mídia,
tá? Que nós somos a favor do voto auditável. E por incrível que pareça, tem muitos que eram a favor e hoje são contra. Eu só queria entender por quê. Inclusive aquele Kim Kataguiri, Arthur Duval, os caras do MBL lá que eram tudo a favor, João Amoedo, eles eram a favor, fizeram campanha para o voto auditável. Eu vou postar um vídeo daqui a pouco falando sobre isso. E hoje eles são contra. Por quê? Só porque é o Bolsonaro que apoia? Com o resultado na comissão, o líder do PSL, Major Vitor Hugo, afirmou que os apoiadores do voto impresso iriam pedir para o presidente da Câmara, Arthur Lira, pautar o projeto em plenário, mesmo com a rejeição no colegiado. O que será analisado no plenário é a proposta inicial de Bia Kicis. Aí seria, nesse caso, pessoal, seria o voto, seria a emenda sem alterações, porque na comissão especial a PEC ela sofre alterações, que nem o Felipe Barros, que foi o relator, ele fez algumas alterações que eu acho que não deveria ter feito, mas ele fez, visando um bem, né? Na verdade ele fez por bem, mas eu acho que caiu por isso, que os votos seriam contados na própria sessão eleitoral. Eu sou contra isso, sinceramente, porque ia lá uma torcida, um monte de gente, tal, contava, ia virar bagunça. Então isso aí eu acho que ele pecou nessa parte. Mas ninguém é perfeito, todos nós cometemos erro. Só que agora a proposta inicial da Bia Kicis é diferente. Não, no caso vai sair essa parte que os votos são contados em cada sessão ali e tal, né? As próprias pessoas que estão ali na sessão eleitoral, elas contariam os votos e mandariam o resultado lá para o TSE. Afirmou os apoiadores do voto impresso iriam pedir para o presidente da Câmara, Arthur Lira, pautar o projeto em plenário, mesmo com a rejeição do colegiado. O que será analisado no plenário é a proposta inicial de Bia Kicis. Com a derrota na comissão, no entanto, as condições políticas ficam ainda mais difíceis para o projeto. O próprio Lira já afirmou que a discussão na Câmara é perda de tempo, mas ele falou isso uma semana atrás. Hoje, eu estou lendo aqui no Poder 360, é um blog um pouco esquerdista, tá, pessoal? Então, vocês não reparem que eu achei essa matéria justamente aqui nesse blog. E ele é aquele blog que participa do check-facting, sabe? Que fala que sua notícia é falsa ou não. Então, eles vão distorcer um pouco, mas foi o único local que eu achei para mostrar para vocês sobre o retorno ou então a possível votação do voto auditável nessa sexta-feira ainda agora, daqui a pouco às 17 horas. O voto impresso é criticado pela Justiça Eleitoral. Isso aqui já é uma opinião do blog, né? Por quê? Segundo o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, ele fragiliza e deixa menos seguro o processo eleitoral. Vejam só a piada que o TSE fala. Aliás, o TSE ele não está lá para dar opinião, ele está lá para acatar a vontade popular. Viu, Barroso? Além disso, o voto na urna eletrônica já é auditável. Mentira. Não tem como você auditar o voto, porque sai só o BU, boletim de urna, e após sair o BU, a urna apaga. Você vai auditar o quê? Se apagou. Todo o processo passa por 9 etapas de verificação de segurança, com auditorias posteriores e com impressão como boletim de urna. Impressão do BU, boletim de urna. Sabe quando você termina a sessão e sai aquele papel lá, com a quantidade de votos? Então, aquilo ali não prova nada. Se você for contestar, lá tem só o valor, quer dizer, tem os números totais de voto, mas ali não diz se você apertou 17 e foi 17. Ali não diz se você apertou 17 e caiu 13, não diz nada disso. Só tem a contagem total. Então eles distorcem, você vê, eles distorcem, todos os blogs esquerdistas, eles são assim. Eles distorcem a informação correta. Eles poderiam dizer, né? No caso aqui, todo o processo passa por 9 etapas de verificação antes, tá?
com auditorias posteriores e com impressão. Mentira, não tem impressão porque não tem, você não está vendo quem você está votando. Tem a impressão final total dos votos. Nós não somos pateta. Aprenda uma coisa. Como OBU, Boletim de Urna. Então é isso, pessoal. O voto auditável ainda tem uma pequena chance. Esperamos que seja votado. Esperamos que o Congresso coloque a mão na cabeça e pense direitinho, porque nós não vamos aceitar eleições sem voto auditável. Simples assim. O Bolsonaro já disse que não aceita e nós estamos com ele, não vamos aceitar. Se não tiver auditagem dos votos, auditoria, e se não for contagem pública dos votos, não terá eleição. Simples assim, nós não aceitaremos. Porque nós sabemos que já está em curso, já está um golpe, já estão inflando os números do bandido que foi solto, estão tentando tornar Bolsonaro inelegível, quando o Barroso colocou ele nesse inquérito das fake news, que é um inquérito ilegal, porque eles abriram de ofício, não foi pedido pelo Ministério Público. Então ele é o juiz, ele é o acusador e ele é o julgador. Então é uma coisa patética. Qual é o intuito disso? Tornar Bolsonaro inelegível. E, por outro lado, passar um pano para o ladrão voltar a ser candidato. Por que tudo isso? É muito estranho. Nós não aceitaremos isso. É simples. O Brasil acordou e nós vamos para cima. Esse foi o vídeo. Curte, comente, compartilhe, pessoal. Vamos passar para frente esse vídeo e vamos torcer para que dê certo a votação do voto auditável, porque pelo menos pacifica essa parte e não fica esse embate entre os poderes. Isso é muito bom para o Brasil, porque o Brasil precisa de paz para votar projetos essenciais para o povo brasileiro, principalmente agora nessa pandemia que está afetando o mundo inteiro. Meu nome é Marcos Mendes, eu falo aqui de Santo André, São Paulo. Aqui é o canal Movimento do Povo Brasileiro, Facebook também, Movimento do Povo Brasileiro, e tem mais páginas no Facebook, são 11 páginas. Se você estiver assistindo em alguma página dessas, você tem um botãozinho embaixo, apoie agora. Se você puder nos apoiar, o nosso trabalho que é voluntário, nós agradecemos e podemos criar mais conteúdos para vocês e mostrar o que realmente está acontecendo no Brasil, porque a mídia vendida e a mídia militante esquerdista, eu não canso de falar isso, porque eu vou fazer um vídeo provando para vocês que a mídia tem lado. Um abraço e até o próximo vídeo.